Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em nossos corações. Para nós, do Caminheiros da Esperança, é sempre uma alegria inenarrável encontrar com vocês em nossas noites de sábado. Nesta noite, nós teremos conosco o companheiro Leonardo Arruda, que vai nos falar sobre o tema Amai os vossos inimigos. E antes de convidá-lo, nós gostaríamos de realizar a prece inicial. Vamos orar? Amado Jesus, nesse instante, rogamos por tua misericórdia, por teu amparo, rogamos que nos ilumine as consciências e que direcione os nossos passos, dando-nos entendimento e lucidez para enfrentar a nós mesmos. Nesse momento, Senhor, rogamos a vós a inspiração, a lucidez, ao nosso irmão Leonardo Arruda, que ele possa ser assistido por teus mensageiros de luz, inspirado a tocar os corações de cada um de nós, com seu verbo luminoso, à luz da doutrina espírita, contagiando-nos o ânimo e fazendo de nós luzes a todos aqueles que caminham, que marcham conosco. Nos envolva nesta noite e que, das vibrações luminosas desses ensinamentos, dos nossos lares, das nossas mentes e dos nossos corações, possam luzes benfazejas de refazimento, recuperação, força e coragem ser direcionadas aos hospitais, aos que lá trabalham, aos lares em desarmonia, aos lares e corações em aflição, possam todos eles serem socorridos, amparados e iluminados por teus amorosos e abnegados trabalhadores. Muito obrigado, Jesus, por tua compaixão e por tua misericórdia por cada um de nós. Seja conosco, agora e sempre. Leonardo Arruda é de Limeira, São Paulo, trabalhador do Centro Espírita Luz e Caridade e membro do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, NEP, Luz e Caridade. Leonardo, para nós do Caminheiros da Esperança, é uma grande satisfação e alegria ter você conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, viu? Agradeço também a todos do Caminheiros da Esperança e possamos trabalhar, né, com muita alegria, que possamos ser inspirados e que prece gostosa, viu? Eu senti aqui um relaxamento, um refazimento aqui. Obrigado, viu? Graças a Deus. Então, nesse instante, Leonardo, nós gostaríamos de passar a palavra a você, que vai falar para nós hoje: amai os vossos inimigos. Que Jesus te abençoe e que os benfeitores te inspirem. Até já. Até já, Cláudio. Obrigado, viu? Agradecendo aos alguns corações amigos ali que eu estou acompanhando também no chatzinho que aparece para a gente. E o convite a falar desse tema, né? Quando eu recebi esse tema, confesso que me encheu de alegria e de esperança, mais uma vez, porque embora, né, tenha sido um tema já tão ouvido e tão falado, é um tema tão importante que demanda uma recorrência tão grande de ouvirmos e refletirmos, porque nós ainda não conseguimos colocar em prática. Parece ser algo tão insignificante a ponto de pensarmos, mas mais uma vez esse tema, mas ele se mostra novo a cada momento, porque parece que ouvimos, mas não entendemos.
Amai os vossos inimigos, nós vamos encontrar no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Kardec, antes, no capítulo 11, ele já vai nos dizer como é importante amarmos o outro, amarmos o próximo como a nós mesmos. E nós já sentimos dificuldade de entendimento. Nós já sentimos dificuldades de realizar esse amor ao próximo. É importante fazermos a busca no capítulo anterior, porque no amar ao próximo, nós já não conseguimos de fato amar. Mas no capítulo 12, Kardec nos traz amar o vosso inimigo. E aí talvez fica um pouquinho mais difícil, né? Kardec vai nos apresentar, inicia nos apresentando ali uma passagem do Evangelho de Marcos, onde o Cristo vai nos dizer: aprendestes o que foi dito. Ou seja, lá atrás, no passado, o povo havia aprendido que deveria amar o seu próximo, mas odiar o seu inimigo. Essa é a fala de hoje. Esse é o entendimento de hoje. Porque se nós não lembrássemos no capítulo 11, o capítulo anterior, a gente teria passado por esse estudo, por essa reflexão, pensando, mas eu já amo o meu próximo. Mas quando lembramos no capítulo 11, nós vamos buscar na memória que nós não amamos nem o nosso próximo. Mas aqui é um passo a mais, é um pedido além. É que nós possamos não amar só o nosso próximo, mas amar também o nosso inimigo. E Jesus, através da sua didática de ensino, então, ele traz para o centro da atenção, o centro do estudo, o que dizia a lei mosaica, o que eles acreditavam naquele momento, fazendo referência ao Velho Testamento, ligado 100% ao olho por olho, dente por dente, a necessidade que se existia de pagar o mal com o mal, de retribuir o mal com o mal, como estamos acostumados a dizer, a pagar na mesma moeda, a fazer o mesmo que nós recebemos. E quando olhamos para os dias atuais, para os dias de hoje, continuamos agindo assim. Seguimos da mesma maneira, amando um pouco o nosso próximo e odiando os nossos inimigos. Ou não é isso que acontece? Porque hoje pela manhã, quando falava com uma pessoa próxima a mim, ela falou, mas eu não tenho inimigo. Então vale lembrarmos nesse início de conversa que o inimigo, quando buscamos a definição, no próprio dicionário, vai ser aquela pessoa que não concorda com a gente, que tem outros interesses contrários ao nosso. Não é aquele que eu busco para vingança, não. O inimigo falado aqui e por Jesus é justamente aquele que tem uma posição contrária à nossa. Continuamos com dificuldade de amar, concorda? Mas vale a pena pensarmos, se as leis de Moisés dizia odiar os inimigos e nós continuamos tendo as nossas indiferenças perante o inimigo, perante aquele que pensa diferente de nós, que age diferente de nós, trazemos a reflexão. Somos judeus ou somos cristãos? Seguimos o judaísmo ou seguimos o cristianismo? Preferimos as velhas revelações ou estamos nós pela revelação do Cristo, os ensinamentos do Cristo? Pensemos. Porque batemos no peito a dizer que somos cristãos. Espíritas, muitos de nós ainda não têm coragem de falar. Mas cristão, enchemos o peito e falamos, somos cristãos. Mas para ser cristão é preciso considerar o que o Cristo veio trazer. E lá na questão tão conhecida no Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec nos traz, através dos Espíritos, que Jesus foi esse modelo apresentado por Deus à humanidade. Modelo que devemos colocar como espelho, colocar como guia, colocar como modelo, a fim de que possamos olhar as nossas condutas, as nossas relações
e ajustar ao modelo ideal. Jesus. A nova revelação acima das leis de Moisés. Mas vamos entender um pouquinho, porque fica um pouco difícil a compreensão, não é? Quando olhamos odiar o nosso inimigo, fica fácil. Olhamos a nosso redor e sabemos identificar muito bem qual pessoa nós amamos, quais atitudes nos agradam e quais não nos agradam. Mas fica muito mais fácil identificarmos que aqueles que nós amamos é justamente aqueles em que nós temos interesse. É onde o nosso interesse mais nos chama, porque achamos normal apoiar em quem nós amamos e vivermos nós armados, retraídos contra tudo e contra todos que nos colocam em situação de perigo, em situação que nos deixa desconfortável. Embora ao invés de nos retrairmos, deveríamos pensar, eu preciso agir amando para ser amado. Ao invés de pensar em nos defender e nos retrair, não é mesmo? É uma postura diferente que nos traz a olhar o nosso inimigo nesse momento. Porque falamos tanto em amor e nesse momento nós estamos deparados pela dificuldade em aceitar o outro, em receber crítica do outro, em receber um posicionamento contrário. E fica muito claro dentro do ensino do Cristo essa questão do outro, do próximo. Muito mais claro se nós trouxéssemos para a nossa reflexão a própria parábola do bom samaritano, que Jesus estimula, não só nela, mas em tantas outras passagens, a refletir quem seria o nosso próximo, quem seria aquele que nós teríamos uma afeição maior, que deveríamos, de fato, olhar como sendo próximo. Na própria parábola, vamos identificar que o próximo é aquele que se encontra mais próximo na situação em que nós estamos. E não aquele em que nós temos um carinho, um sentimento, um parentesco, uma amizade, não. O amar ao próximo é, de fato, amar todos os irmãos que se apresentam à nossa frente, que se apresentam a nós pelo caminho da vida. E nós não conseguimos compreender, porque talvez seja mais fácil quando nós olhamos pelo Velho Testamento. Odiar os inimigos, amar aqueles que apenas nós amamos, que estão junto de nós no seio familiar, numa amizade verdadeira. Mas Jesus vai além. Para que pudesse deixar mais claro, antes ele falava que já havia aprendido. Agora ele vem falar, porém eu vos digo. Jesus vem trazer a compreensão que ele tinha sobre aquele ensinamento. E vai nos deixar, porém eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Jesus dificulta muito. Porque se nós já não estamos conseguindo amar o próximo como nós mesmos, com esse mesmo amor, quem dirá amar o inimigo? Fica muito complicado entendermos por esse ponto, né? Porque é impossível amar o inimigo. Para pensar. Quando pensamos no inimigo ou alguém que vai contra o que nós pensamos, que a todo momento nos coloca numa situação desconfortável, fica difícil olhar para ele como irmão e imaginar amar. Esse é o primeiro ponto que nos dificulta a compreensão. E o segundo ponto é porque Jesus vem contrariar as leis de Moisés. Moisés fala, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus vem trazer, amai os vossos inimigos. Jesus que havia dito lá atrás que não havia vindo destruir as leis, que havia vindo cumpri-las, dar o cumprimento, trazer o entendimento.
Será que ele estava indo contra a antiga revelação? Porque aí a gente fica um pouco complicado, né? Porque Moisés vem trazer o odiar, Jesus vem dizer o amar. Um vai por um lado, né, traz uma coisa, o outro traz outra coisa, e a gente aqui fica tentando encontrar o que melhor se adequa ao que nós queremos aceitar. O que nós nos colocamos como confortáveis. Mas é preciso olhar muito além da letra. É preciso interpretar muito além do texto e trazer o verdadeiro significado. Porque quando trazemos nós, ao contexto da própria palavra, o significado exato da palavra, se faz necessário não somente olhar a letra, mas olhar os personagens que ali estavam, o tempo em que se passava, o costume local, o vocabulário. Costumo dizer em alguns estudos que é como se nós pegássemos um fruto, pegássemos uma laranja e fôssemos ali lentamente tirando a sua casca, tirando aquilo que impede de acessar de fato a essência. E é isso que Jesus vem nos trazer, é isso que Jesus vem propor. Ele tira a casca a fim de que nós possamos acessar de fato a informação que é o nosso alimento espiritual. E quando assim fizermos, quando assim pararmos para analisar, vamos compreender que Jesus estava assim cumprindo o que havia proposto, estava assim de acordo com as leis de Moisés, mas desde que olhemos para o significado exato da palavra. Temos nós uma dificuldade imensa de entender isso, e esquecemos nós que lá atrás ainda estávamos na condição de espíritos primitivos, que a nossa questão intelectual, a questão moral, era muito difícil, muito debilitada. Existia uma dificuldade enorme em olhar pela razão, e ainda hoje existe. Estávamos falando do tempo de Moisés. Quando Jesus vem trazer, então, a nova revelação, ele vem trazer no momento em que a humanidade já tinha um desenvolvimento maior. Há 2000 anos, a humanidade já tinha uma compreensão de entender de forma diferente. E é esse o convite que ele nos faz a todo momento. A necessidade de olharmos para as Escrituras e trazermos a significação exata. Mostrar nessa passagem, nessa fala dele, que devemos ter ali, por amar os nossos inimigos, o inimigo, que devemos ter menos amor, mas não a ausência dele, não a falta dele, porque o verdadeiro significado está em amar menos e não deixar de amar. Devemos amar menos aquele que vai contrário às nossas coisas, aos nossos objetivos, aos nossos ideais. Mas eu não posso deixar de amar. É isso que a mensagem nos traz. É isso que Jesus nos traz nesse momento, talvez num dos momentos mais importantes do Evangelho, quando ele vai oferecer à humanidade o ensinamento, a revelação, através do amor. Vai ensinar que devemos retribuir o mal que recebemos com o bem. E que esse bem ofertado, ele não vem como sendo uma virtude. Porque talvez poderíamos falar, bom, vou fazer o bem, vou retribuir o mal pelo bem, a fim de treinar a minha virtude. Ele vem trazer que não. O próprio Evangelho nos fala isso muito claro, que retribuir o mal com o bem é uma obrigação. E essa concepção nova parece muito difícil de compreender para aquela época, mas ainda nos dias de hoje. Porque nós não olhamos pela questão moral, nós não olhamos pela necessidade moral, pela razão, pelo progresso. Por isso que Cristo vem nos mostrar de fato o caminho para a felicidade, vem nos trazer um novo estímulo que nutre a nossa vida, desde que nós queiramos receber essa mensagem viva. Porque quando olhamos num contexto geral, a maldade muitas vezes provém da ignorância do outro.
provém da falta de moral que o outro ainda tem, dificuldade de criar essa moral, desenvolver a moral. Porque quando nós olhamos no momento em que estamos, nas nossas relações, nas nossas vivências, todos nós se encontram juntos, nesses débitos coletivos, cada um experimentando uma dificuldade, cada um experimentando um momento, mas estamos nós mergulhados em débitos coletivos. Vivemos nós aqui na Terra, nessa experiência, nessa arena, e daqui nós sairemos somente quando nós progredirmos, ou melhor, quando nós sairmos vitoriosos, não por ganharmos do outro, mas por ganharmos de nós mesmos. Porque às vezes o problema não está no outro, está em nós. E quando paramos para pensar, se nós amássemos então somente aqueles que nos amam, que mérito nós teríamos? Uma pessoa de má vida, um criminoso, o nosso próprio inimigo, também ama aqueles que amam a ele. Jesus, contudo, nos pede algo a mais, nos pede para olharmos na definição e extrair algo a mais. Compreendermos o que nós podemos entregar nas relações, não somente com aqueles que amamos, mas aqueles que passam ao nosso caminho. O que será que podemos dar a mais de nós no ministério da caridade? Porque é esse olhar que somos convidados diariamente. Mais uma vez, não amar apenas aqueles que nos amam, porque fica fácil. Não desprende vontade, não desprende esforço. Então, quando ele coloca o que nós temos colocado, sim, no ministério da caridade, qual movimento temos feito a entregar um pouco a mais do que somos capazes? Porque se fizermos o bem somente àqueles que fazem bem a nós, que mérito estamos trazendo para as nossas relações, para o nosso progresso, para a nossa evolução espiritual? Porque eu só vou fazer bem àquele que me faz bem. Aqui, mais uma vez, uma pessoa de má vida, um criminoso e o nosso inimigo, também vai fazer bem àquele que faz bem a ele. É natural. A grande dificuldade que nós encontramos é justamente encontrarmos a medida exata, a fim de calibrarmos a bússola, de igualarmos a balança do amor. Porque às vezes a bússola nos mostra uma direção, mas preferimos ir contra. Às vezes o peso da vida traz um peso diferente no pratinho da balança, e nós não conseguimos olhar com o coração. Preferimos ajudar aqueles que nos ajudam a ajudar aqueles que nunca nos ajudaram. E se olharmos por esse lado, mais uma vez, que méritos teremos? Que diferenciais estaremos nós realizando nessa encarnação? Porque às vezes queremos exigir do outro que ele entregue a nós, que ele dê a nós o mesmo que nós estamos dando a ele. Mesmo que seja uma ajuda, um sentimento ou algum auxílio material que o seja, mas ele não tem condições. Porque se ele tivesse condição de entender, talvez a moral dele já tivesse mostrado que o caminho deveria ser outro. E se nós preferimos então agir com esse amor apenas àqueles que nos rodeiam, que nós nos sentimos confiantes, que podemos contar, o que diferente temos feito? É preciso olharmos para o nosso dia a dia, trazer a importância das nossas atitudes ali. Porque se nós não olharmos o que nós temos entregado, talvez seja difícil compreender o que o alto tem a nos oferecer.
O que o alto tem a nos mostrar, se não colocarmos o nosso olhar primeiro às coisas do reino dos céus, talvez nós não tenhamos condições de avaliar as nossas atitudes. É preciso olhar primeiro para as coisas do alto e não considerar como padrão o olho por olho e o dente por dente. Querer descontar aquilo que recebemos, quando deveríamos entregar diferente. Quando deveríamos, sim, usar a defesa, mas a defesa do perdão, 70 vezes 7, como nos propôs Jesus. Os ensinamentos do Cristo são claros à nossa volta, são claros ao nosso sentimento, mas temos dificuldades de querer encarar, porque por um mal eu entrego um bem. O perdão, quantas vezes? 70 vezes 7. O perdão verdadeiro. E por vezes até estamos ali dispostos a experimentar uma virtude diferente, a entregar a nossa obrigação como homens de bem. Mas a sociedade nos cobra que devolvemos na mesma moeda. Porque às vezes nós já olhamos diferente para as situações, mas nós iremos nos passar por covardes? Iremos nos rebaixar perante a sociedade? Seremos bobos? Será que estamos dispostos a receber essa rotulação? Mas estamos preocupados com o pensamento das pessoas, estamos preocupados com a questão material. Ao que temos nós obedecido, não é? As coisas do alto ou as coisas da terra? Porque se estivermos preocupados com o achismo do outro, talvez nunca estaremos habilitados a ser verdadeiros cristãos. E mais uma vez, a que seguimos? Somos cristãos, é preciso então trazer o modelo e o guia que o Cristo nos trouxe. Simplicidade. E às vezes o dia a dia nos coloca em direções opostas, enquanto seria mais fácil caminhar por aquilo que Jesus veio nos trazer. E paremos aqui para pensar um pouquinho. Será que na maturidade espiritual que nós estamos, no momento moral, na construção do ser, do espírito, nós temos condições de entender e compreender quem é o nosso próximo e quem é o nosso inimigo? Será que nós já sabemos de fato entender o que isso significa na estrada espiritual? Porque o inimigo de hoje é aquele que a todo momento encontra a sombra nas nossas vidas. É aquele que mostra onde nós precisamos melhorar, onde estão as nossas fraquezas. Esse é aquele que nós consideramos como inimigo. Enquanto o amigo é aquele que concorda com tudo, que é compassivo com tudo. O nosso próximo é aquele que nós falamos e ele aceita, e que por vezes ele fala e nós aceitamos, sem olhar as faltas, sem olhar os pontos errados e equivocados. Então, o inimigo classificado pela gente, classificado por nós, é justamente aquele que ativa constantemente as nossas faltas, as nossas fraquezas, que faz reluzir ao entorno das nossas sombras, nos colocando em situação de progresso, em situação de melhora, mostrando aonde precisamos ajustar, aonde precisamos aparar. Poderíamos trazer nesse ponto não mais o inimigo, mas um instrutor, porque ele nos instrui ao caminho de transformar o significado de instrutores. Porque se olharmos dentro da nossa necessidade espiritual, ajuda ao progresso. O amigo ou o inimigo? Se nós temos como missão
do espírito, evoluirmos, quem precisamos ter ao nosso lado? O amigo ou o inimigo? Porque somos todos nós criados simples e ignorantes, questão 115 do Livro dos Espíritos, e devemos nós progredir. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, e só conseguimos progredir através das dificuldades. Então, quando nós olhamos não apenas por essa vida restrita, não apenas por essa vida atual, vamos percebendo que a longo prazo, como um investimento a longo prazo, o amigo é bom, mas o inimigo se faz necessário. É ele que precisamos trazer para perto de nós, porque mesmo que soframos agora, nesse momento que nos encontramos, ganharemos força, ganharemos músculo espiritual, moral, a fim de que possamos avançar, a fim de que possamos melhorar, entregar o que de melhor nós temos. Esse é o nosso objetivo. Temos sim avançado, mas muito pouco. Mas a nossa condição intelectual, moral, a condição humana, já nos traz condições de olharmos para essas situações de forma diferente. E na terceira revelação proposta pelo Cristo, passando pela primeira, o Cristo a segunda e a terceira, o Espiritismo, essa terceira revelação, essa doutrina maravilhosa, amplia a nossa visão, amplia as nossas concepções, nos coloca num ângulo diferente do prisma, nos mostrando maneiras diferentes de compreender as situações em que nós estamos mergulhados. A nossa vista não se restringe mais somente ao momento atual, à vida presente. Muito pelo contrário. A doutrina espírita nos faz lançar o nosso pensamento no passado, mas sabendo também que temos um futuro a pensar. Que a situação que encontramos hoje é sim a soma do passado, mas que devemos nós nos preocuparmos com o futuro, com o nosso progresso, com o nosso avanço. E isso só se dá quando nós olhamos e aceitamos estar com aqueles que mostram as nossas fraquezas. E como esse movimento exige de nós, exige coragem, vontade firme que encontramos no próprio Evangelho. É uma coragem que nos coloca a necessidade de uma força hercúlea a fim de dar um passo. Não é dessa maneira e nessa condição que estamos acostumados a levar a vida. Porque a vida é um simples ponto. A vida é um simples momento. Como o próprio André Luiz nos coloca lá no livro Nosso Lar. A vida é um sopro. E dentro desse sopro, toparemos sim com homens maus. Porque nós ainda somos maus. Nós ainda trazemos dentro de nós a maldade. E é justamente essa maldade que se instala como prova que devemos suportar, que devemos passar, que devemos nos colocar dispostos a encarar frente a frente na condição de espírito. E não na condição material, que muitas vezes, ao invés de nos queixarmos das coisas contrárias que chegam até nós, ao invés de nos queixarmos daquilo que nos deixa mais tristes, muitas vezes inconformados, deveríamos agradecer pela oportunidade que Deus nos coloca diariamente de passarmos pela dificuldade, através da paciência, através da resignação, do aceitar, que é somente nesse aceitar que estaremos praticando o exercício tão necessário para o nosso avanço. Veja como o inimigo passa a ser uma peça fundamental, uma peça importante na caminhada evolutiva. Porque quando olhamos nós, pela nossa fé na vida futura, temos certeza que Deus age dentro da sua justiça.
E que se por vezes a pessoa que nos coloca numa situação ruim não pagar nessa vida, ela está correndo pelo livro caixa da eternidade. Na justiça divina, nada escapa. Deus é bom, mas Deus é justo. Existem injustiças, mas não existem injustiçados. A todo momento devemos olhar por isso, porque se temos fé, precisamos confiar nessa justiça divina. Porque golpes contra o nosso amor próprio, a todo momento receberemos. E é justamente nesse orgulho que nós precisamos ir quebrando essas barreiras. Porque tudo que plantamos, vamos colher. Não tem condição de eu plantar um fruto e colher outro. Uns demoram mais tempo, outros demoram menos. E se estamos nós colhendo essas ingratidões, que bom. Sinal que nós não estamos plantando. Porque talvez plantamos em outra situação. Mas saibamos agradecer, porque dentro das situações ruins, somos nós colocados a pensar na bondade de Deus. Porque quando paramos para pensar, é muito melhor sermos feridos do que ferir. É muito melhor sermos julgados do que julgar. É muito melhor sofrermos do que fazer sofrer. E parando para analisar no aspecto da nossa vida, no dia de hoje, na semana que passamos, lembramos de agradecer a Deus pelas dificuldades que Ele nos entregou, pelos problemas que chegaram à nossa volta? Ou só lembramos de odiar a Deus, de odiar aos nossos inimigos, de odiar a nossa situação, de odiar a nossa vida, de não compreender as faltas que acontecem ao nosso redor? Como tem sido o nosso entendimento? Porque Jesus também nos pede na passagem para que a nossa justiça seja melhor que a dos escribas e dos judeus. Não é? Dos escribas e dos fariseus. Uma justiça que não se desenha apenas pelo lado de fora, mas se desenha pelo lado de dentro, ativando sim o sentimento do amor. Bem-aventurados justos de coração. Será que estamos sendo justos na condenação do outro, na figura do inimigo? Precisamos trazer a nossa justiça junto com a justiça de Deus. Porque se nós estivermos querendo trazer a justiça do olho por olho, talvez estamos plantando o dente por dente. Fenelon nos diz que o amor nos aproxima de Deus, enquanto o ódio nos coloca numa posição distante. Em que posição queremos estar dentro do Pai? Um filho busca a todo momento o Pai. Queremos amar para nos encontrar junto a Deus ou queremos nos colocar na condição distantes dele? É uma escolha nossa, é o livre-arbítrio. Aquele que ama se encontra próximo a Deus, na contramão daquele que odeia e se afasta dele. E falando aqui, trazendo essa compreensão, amar o inimigo não se torna algo tão difícil, porque o Mestre não nos pede para amarmos com a mesma intensidade, na mesma quantidade, na mesma proporção que amamos quem amamos. Ele só pede para amarmos. E o amar é justamente não guardar ódio, não guardar rancor, aceitar o perdão sem guardar pensamentos ocultos, perdoar de fato, sem criar os obstáculos que por vezes criamos, as reconciliações. Eu perdoo, mas não quero mais vê-lo. Isso não é perdão, isso não é reconciliação. Desejar o bem, mesmo que eles nos desejem o mal. Porque no fim, é tudo entre nós e Deus. É de fato retribuir o mal com o bem. Não é tão difícil. Acontece que nós preferimos caminhar
por uma outra estrada. E essa estrada nos chama diariamente à reflexão, mas ignoramos. Talvez seja o momento de olharmos para dentro de nós, olharmos para as mágoas que nós trazemos, para os momentos tristes. E seja esse o momento, o motivo de superar as nossas fraquezas, de nos aproximar de Deus. Porque quem é o nosso inimigo? O que temos feito mais do que ele? O que temos feito de melhor do que ele? Quando olhamos aqueles a nosso redor que agem mal, quando olhamos para nós, o que de fato temos feito melhor do que ele? Porque queiramos ou não, ele precisa ser considerado um espírito, um irmão. E assim sendo, ele é filho de Deus. E ele também se encontra sob a proteção divina, assim como nós. Como se faz necessário ampliar a nossa visão, deixar de lado o egoísmo, deixar de lado a soberba, e que possamos olhar o nosso verdadeiro objetivo, entendendo que tudo que chega a nós é um obstáculo que nós podemos subir a fim de buscar um pouquinho mais alto. Porque todos nós somos suscetíveis de queda. Todos nós. Aqueles que nós amamos também erram. Nós também erramos. E condenamos apenas o outro. Então, o momento atual que nos fez pensar tanto nas nossas convivências, nos fez pensar tanto em tudo que nós estávamos acostumados, trazendo para a conversa de hoje a necessidade de amarmos aquele que não pensa como nós, que não age como nós, que não entende ainda como nós. Seja um momento que nos convida a ressignificar, a trazer um novo significado à nossa existência, que nos permite colocar na situação do outro, que nos permite que o outro esteja na nossa posição, abrindo as cortinas que nos separam, entendendo o porquê das situações, o porquê que um agiu assim, o porquê que o outro agiu assado. Porque somos espíritos numa escola. Sabemos que a Terra é uma escola de aprendizado. E estamos nós aqui, ao mesmo tempo, na figura de aluno e de professor. Então, ora aprendemos e ora ensinamos. Porque se assim não for, a balança não equilibra. E o Espiritismo nos aguça ainda mais essa vontade de entender. Porque ele vem ali aniquilar, apagar os vestígios de todo o mal que nós fizemos. Trazer, de fato, o que nós precisamos encarar e avançar. Porque se erramos lá atrás é porque nós não tínhamos o conhecimento, mas hoje o temos. Se no passado cometemos barbáries, hoje não mais. Mas a barbárie não está na morte. A barbárie também está no odiar. Em não aceitar e não compreender o outro. Vejamos que são situações do passado, do presente, mas que podemos nós escolher não tê-las no futuro. Podemos escolher nós desenvolver um espírito de amor nas nossas relações, um espírito de fraternidade, a fim de que possamos de fato ensinar, mas muito mais do que ensinar, aprender a amar, aprender a educar, aprender a viver, aprender a aperfeiçoar a nossa estrada evolutiva, aprender a fazer brilhar a alegria aonde haja sofrimento. Porque nós só alcançaremos a verdadeira vitória do Espírito quando compreendermos não o amar o outro, mas amar o Deus que se encontra dentro
de cada um de nós. Muito obrigado. Muito bem, Leonardo. Vamos então aqui. Tem uma amiga nossa que está pedindo para você esclarecer um ponto da live. Ela fala o seguinte: por gentileza, Leonardo, não entendi quando você falou não odiar, mas amar menos. Tem como esclarecer essa frase, amar menos? Como seria esse amar menos? E aí eu vou passar uma porque a nossa irmã Hebe também fala que não compreendeu. Eu vi que você, no decorrer da live, esclareceu isso aí muito bem, mas só para a gente enfatizar um pouquinho mais para elas compreenderem, tá? Na verdade, né, Cláudio, no começo eu trouxe só o amar mesmo, menos, depois eu acabei falando um pouco o que significava, né? Nós temos uma dificuldade muito grande na questão de tradução, quando vamos buscar, né, os evangelhos e trazer, né? E imagine, então, a mudança que o Cristo nos propunha nessa questão de amar o nosso inimigo, né? Porque quando nós pensamos, poxa, eu amo meu filho, eu amo minha esposa, eu amo minha mãe, eu amo meu neto, eu amo aqueles que estão à nossa volta. Como eu posso ter esse mesmo carinho, essa mesma sensação, esse mesmo sentimento por alguém que eu não gosto, por alguém que não goste de mim? Então, Jesus entende isso. Quando olhamos pela bondade de Deus, quando olhamos pela evolução do Cristo, nós sabemos que eles têm capacidade de amar na mesma condição. Jesus não levou os seus inimigos com ódio, né? Muito pelo contrário. Ele amava muito mais, ele tinha uma aproximação muito maior com aqueles que estavam a desenvolver a sua seara. Mas aqueles que o condenaram, que o colocaram na cruz, ele tinha um carinho, ele tinha o amar de Deus, que é um amar que nós ainda não compreendemos. Então, quando olhamos pelo amar menos, é entender que precisamos considerar o outro filho de Deus, que o amor vem do Pai. A definição, né? Se nós não compreendemos o que é Deus, Deus é amor. Então é preciso entendermos que somos irmãos. Então não há essa barreira, essa dificuldade de, eu não amo ele. Não, eu considero-o menos, mas eu o amo, porque ele é filho de Deus e precisamos despertar isso, essa fagulha dentro de nós. Muito bem, né? Inclusive, é justamente o que você falou do convite do Evangelho. Que o Evangelho faz com que a gente compreenda que essa questão de não odiar é começar a amar. Por isso, não é a mesma dimensão do amor que nós temos por aquele que nós amamos. Então, é o amar menos, que vai passar a ser um amar mais progressivamente. Nossa irmã Norma, Flamengo, comemorando aí o título do Flamengo. Na sua opinião, Leonardo, as desavenças trazidas pelas redes sociais e que geram tanto ódio têm a ver com a transição? Nós vivemos momentos difíceis, né, de transição e que nos coloca a pensar realmente na situação em que nós nos encontramos. Mas eu vejo que essa agressividade que se espalha através das redes é muito mais o não aceitar o outro, porque a gente olha ali posicionamentos, ou certo ou errado, é compreender esse outro como um inimigo, né, como sendo alguém que pensa contrário a nós. E por que eu teria então que ir ao encontro dele, me vingar, ter que responder, colocar a minha verdade? Eu acho que é muito mais olharmos para dentro de nós e falarmos, poxa, mas se ele está errado, que pena que ele ainda não acordou, que pena que ele ainda não é esclarecido a esse assunto. Então, se nós pensássemos, né, imagina o Cristo, na época em que ele veio, olhando todos à sua volta e querendo que todos tivessem a mesma compreensão. Então, a compreensão é diferente. Como eu coloquei em alguma parte, a moral em alguns desperta em momentos diferentes em outros. O intelectual, por vezes, desperta, né, desenvolve, mas a moral não caminha junto. Então, é com o tempo mesmo, né? Acho que é o tempo e trazendo a razão para dentro de tudo que nós vamos ter esse equilíbrio.
A nossa irmã Rita te respondeu e coloca aí que compreendeu direitinho agora o sentido da frase. Temos aqui uma outra pergunta da nossa irmã Dean Brasil, que pergunta o seguinte: na parábola, o bom samaritano nos convida Jesus a amar o nosso inimigo? Na verdade, na parábola do bom samaritano, né, lembrando os costumes da época, tinha essa questão de amar o seu próximo, né? E Jesus vem e coloca justamente a pergunta tão importante que é: quem é o próximo? Defina quem é o próximo, né? Então, porque pela lei antiga deveria amar somente o próximo e odiar o inimigo. E Jesus vem justamente fazer essa pergunta: quem é o próximo? Quem é o inimigo? Então ele nos convida, de fato, a amar o inimigo, sim. Não falado, mas quando nós paramos para analisar a parábola, a amar todo aquele que está junto de nós no caminho, todo aquele que se encontra na estrada da vida. O samaritano estava lá jogado e o convite era: quem de fato olhou para ele, não é? Porque era considerado como impuro, né? Então que possamos de fato compreender todos como irmãos. Muito bem. Nós estamos aqui com os agradecimentos, a irmã Norma também te agradece. Nós temos um recado para você aqui de uma outra irmã, aqui a irmã Iracema. É um coração muito querido, viu? Eu vi alguns corações muito queridos ali. Você sabe Isso. que esse momento de a pandemia, né, e todo esse momento que estamos vivendo, nos coloca a olhar os sentimentos, as sensações, quem está conosco no caminho de fato. Pessoas que nem conhecíamos, né? Então, Verdade, verdade. uma alegria muito grande. Leonardo, eu não vi mais nenhuma pergunta aqui. Se eu passei, alguém pode me chamar, mas eu não vi mais nenhuma pergunta. Aí, assim, se você quiser fazer alguma consideração final, a gente pode dar continuidade, se não, acredito que encerramos com as perguntas. Não vi mais nenhuma. Eu também não vi nenhuma pergunta. Eu acho que dentro da conversa que nós passamos aqui, né, como nós devemos olhar as nossas atitudes, como nós devemos encarar a nossa vida, porque às vezes condenamos aquilo que nós mesmos não entendemos. Uma situação ruim, às vezes ela é muito melhor que uma situação boa. A gente costuma dizer muito que às vezes aquela pessoa que não aceita a dor, não aceita as dificuldades, é quem não está disposto a crescer. Então, como é importante olharmos para as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Como é importante estarmos dispostos a receber críticas, a receber pensamentos contrários. E não devolver na mesma moeda. Aceitar como sendo ali uma pedra para o avanço, como algo que eu consigo superar e onde eu vou conseguir me colocar numa situação mais acima. Porque, por vezes, os amigos, o próximo, né, que é considerado os nossos amigos, os nossos que trazem um sentimento de amor muito mais afetuoso, eles podem ser a nossa pedra do tropeço. Porque eles concordam com tudo, aceitam tudo. E é muito bom ter pessoas assim perto de nós. Mas, às vezes, é muito melhor na caminhada evolutiva do espírito aceitar as dificuldades, agradecer as dificuldades, a fim de que possamos avançar. Acho que é isso, viu, Cláudio? Muito bem. Nós aproveitamos o instante para agradecer a todos que estavam nos acompanhando até o momento. Agradecer a Jesus a oportunidade. Agradecer a Leonardo por ter nos respondido com tanto carinho, com tanto amor, se colocado à disposição do Caminheiros da Esperança. Dizer que nós vamos outras vezes convidá-lo a estar aqui conosco e desejar assim do nosso fundo do coração que Jesus permaneça te inspirando, te iluminando e fazendo de você um verbo luminoso a muitos e muitos corações. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos os corações que estavam junto de nós. O Wallace apareceu agora ali, ó, um grande abraço. Obrigado a todos os trabalhadores do Caminheiros da Esperança, viu? Obrigado pelo convite e estou à disposição. Que assim seja. Muitíssimo obrigado. Nós gostaríamos, meus irmãos, de desejar a todos vocês uma noite de muita paz, um domingo abençoado e uma semana de muito trabalho. Trabalho na seara do bem, trabalho com o Cristo, pelo Cristo e para o Cristo. Que Ele faça com que todos nós avancemos
e que a misericórdia esteja presente sempre em nossos corações. Como sempre, nós gostaríamos de dizer a vocês alguns recados. No dia de hoje, todos nós sabemos, temos um atendimento fraterno em nossa casa. Esse atendimento está reduzido em virtude das questões da pandemia. Hoje, em virtude dos decretos realizados pelo governo do Estado e pela Prefeitura de Conquista, nós não fizemos o atendimento justamente para que possamos colaborar com as autoridades sanitárias. Então, contamos com a compreensão de todos os irmãos. Dizer que o nosso plantão de arrecadação de alimentos, se não houver nenhuma modificação, estará novamente no sábado que vem funcionando, o nosso atendimento fraterno, se não houver também nenhuma modificação, funcionando. Agradecemos a todos pela compreensão. Dizer ainda que nós continuamos com a arrecadação para a manjedoura Vovó Loura. Então, quem puder permanecer colaborando conosco, com todas as questões inerentes aos enxovais para as crianças, estamos arrecadando. Na semana que vem, nós recebemos notícias de tia Rita, que é a coordenadora da manjedoura Vovó Loura, que entregaremos enxovais para um casal de gêmeos e de trigêmeos. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe. Inclusive, na semana passada, nós tivemos uma reportagem, não sei se vocês se lembram, que a natalidade, né, houve uma queda. E aí ela falou assim, não na manjedoura Vovó Loura, porque ela só está aumentando. Então, nós temos aí, a última vez que ela me falou, nós já estamos confeccionando enxovais para 46 crianças. Já entregamos alguns esse ano, na última semana nós entregamos 6, e temos aí mais 45 enxovais que já encomendados, porque as mães já estão cadastradas, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento? Amado Jesus, nesse momento nós te agradecemos por esta noite de paz e espiritualidade. Agradecemos a companhia de cada um dos irmãos que nos acompanhou nesta noite. E rogamos a vós ser presente no lar de cada um deles, lhes trazendo uma noite de luz, de paz, abençoada. Agradecer a vós a oportunidade do irmão Leonardo estar conosco, pedindo a vós e aos teus mensageiros que possa iluminar o seu coração, coração de sua família, o seu lar, fazendo com que ele possa ter iluminado os passos e possa conduzir o Evangelho do Cristo a todos aqueles que vier ter com ele. Abençoe, Senhor, a todos nós, os caminheiros da esperança, a sua equipe espiritual, possa estar iluminando os corações de todos nós, nos envolvendo numa pleide de amor e, principalmente, de paz de espírito, para que enfrentemos a nós mesmos com resignação e amorosidade. Seja sempre conosco, Mestre, agora e para todo sempre, que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus irmãos, então, até a próxima semana. Estaremos aqui com o nosso irmão. Ixi, me passou o nome aqui agora. Me passou o nome, mas estaremos aqui no próximo sábado, no mesmo horário, às 19h30, e, com fé em Deus, reencontrando-nos os corações. Tá bom? Que Jesus Cristo nos abençoe a todos. Uma ótima noite. Até lá. Beijo. Tchau, gente. Obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Jesus te abençoe. A todos nós.